Boa noite a todos, queridos irmãos. Mais uma vez estou aqui, agora para ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler o prefácio para que quem não tenha conhecimento passe a ter, e espero ser orientada por Deus, pelo Divino Espírito Santo e por nosso Senhor Jesus Cristo para passar o melhor do Evangelho segundo o Espiritismo para vocês. Prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que no hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos junto de vós, amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, o Espírito de verdade. Nota: a instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume a uma só vez o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo desta obra. Por isto, está colocada aqui como prefácio. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, meus irmãos, nada mais é do que explicações que Allan Kardec desenvolveu juntamente com os espíritos, com os médiuns, sobre as passagens bíblicas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo é um evangelho cristão. O nome já diz, Evangelho, é tudo sobre o Novo Testamento. Introdução. O objetivo desta obra. Podem dividir-se as matérias contidas nos evangelhos em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensinamento moral. Se as 4 primeiras partes foram objeto de controvérsias, a última manteve-se inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se inclina. É o terreno onde todos os cultos podem se reencontrar, a bandeira sobre a qual todos podem se abrigar, quaisquer que sejam suas crenças, porque jamais foi objeto de disputas religiosas, sempre e por toda parte levantadas pelas questões de dogma. Aliás, discutindo-as, as seitas encontrariam aí sua própria condenação, porque a maioria está mais interessada na parte mística do que na parte moral que exige a reforma de si mesmo. Para os homens, em particular, é uma regra de conduta abrangendo todas as circunstâncias da vida, privada ou pública. O princípio de todas as relações sociais fundadas sobre a mais rigorosa justiça. É, enfim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade esperada, um canto do véu levantado sobre a vida futura. É esta parte o objetivo exclusivo desta obra. Há uma parte que Jesus fala que nós devemos tirar a trave do nosso olho ao invés de ficar
observando o erro dos outros, né? Ou antes de olhar o erro do outro, tire a trave do seu próprio olho. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem fazer isso, ele vem nos dar essa condição, ele vem nos orientar, ele vem nos ajudar a tirar esse véu que nós temos na nossa frente e enxergar Jesus Cristo e seus ensinamentos de outra forma. Todo mundo admira a moral evangélica, cada um proclama-lhe a sublimidade e a necessidade, mas muitos o fazem confiantes sobre o que ela ouviram dizer, sobre o que dela ouviram dizer, ou sobre a fé originada de algumas máximas que se tornaram proverbiais. Mas poucos a conhecem a fundo, menos ainda a compreendem e sabem deduzir suas consequências. A razão disso está em grande parte na dificuldade que apresenta a leitura do Evangelho, ininteligível para a maioria. A forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem fazem com que a maioria o leiam por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces sem as compreender, quer dizer, infrutíferamente. Os preceitos de moral, disseminados aqui e ali, confundidos na massa de outras narrações, passam desapercebidos, tornam-se, então, impossível compreender-lhe o conjunto e fazê-lo objeto de leitura e de meditação em separado. Foram feitos, é verdade, tratados de moral evangélica, mas a adaptação do estilo literário moderno rouba-lhes a ingenuidade primitiva, que lhes dá, ao mesmo tempo, o encanto e a autenticidade. Ocorre o mesmo com as máximas isoladas, reduzidas à sua mais simples expressão proverbial, mas não são mais, então, que aforismos que perdem uma parte do seu valor e do seu interesse pela audiência dos acessórios e das circunstâncias nas quais foram dadas. Para evitar esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal, sem distinção de culto. Nas citações conservamos tudo o que era útil ao desenvolvimento do pensamento, não eliminando senão as coisas estranhas ao assunto. Por outro lado, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Sacy, assim como a divisão por versículos, mas, em lugar de nos prender a uma ordem cronológica, impossível e sem vantagem real em semelhante assunto, as máximas foram agrupadas e classificadas metodicamente, segundo sua natureza, de maneira que elas se deduzam, tanto quanto possível, umas das outras. A chamada dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite recorrer à classificação vulgar, julgando-se oportuno. Não haveria aí senão um trabalho material que por si só não teria sido senão uma utilidade secundária. O essencial era pô-lo ao alcance de todos pela explicação